Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: a esperança nos ensina a esperar sem ansiedade, pois aquele que prometeu é fiel. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando o Espírito Santo está conosco, nós não temos o costume de ficar pensando nem no futuro e nem no passado. Então, ao invés de nós ficar gastando tempo com algo que não existe, nós gastamos tempo vivendo o presente. Pode notar que em certos momentos da nossa vida, às vezes a gente está distraído. Você não lembra se fechou o portão da garagem, você não lembra se passou um shampoo, se lavou, se fez, se deixou aberto ou não. Por quê? Porque você não está vivendo naquele tempo. E esse é um sintoma de que está faltando o que na sua vida? Oração. Porque se eu vivo distraído, eu não estou prestando atenção. Como eu posso servir a Deus de forma desleixada desse jeito? Só que isso não é algo que está em nós, não parte da nossa vontade. Como nós vivemos uma batalha espiritual, a batalha ela está acontecendo dentro da nossa mente. Então você está desejando coisas que estão num tempo diferente do presente. Vai mudar alguma coisa? Não. Porque se eu tivesse que fazer algo para o futuro, eu estaria fazendo agora, no presente. Porque o futuro ele não existe, o passado já passou. Então eu me preparo no agora para as coisas que vão acontecer depois. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. Você tendo medo, você tendo ansiedade, você tendo receio, você orando para negar. Adiantaria alguém orar como se Jesus tivesse, Pai, eu não quero passar pela cruz. Não, ele veio para essa hora. E nós temos que estar alinhados com a vontade de Deus. Não existe um coração mais ansioso do que um coração sem propósito. Um coração sem chamado, um coração que não entende o Senhor. E quando nós esperamos por quê? Porque nós sabemos que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Talvez não no nosso tempo, talvez não do nosso jeito, talvez não na nossa hora, talvez nem na nossa vida. Porque se nós olharmos muitos dos profetas, eles anunciaram coisas que eles mesmos não viveram. Olha Moisés, por exemplo. Ele viu as pestes, ele viu o mar se abrindo, mas ele não entrou na terra prometida. Então a nossa vida não quer dizer que precisa ser agora, nós estamos aqui para servir. E às vezes nós nos iludimos pensando que a realização é a conquista da nossa vida, é o servir. Se a gente vai lá em Tiago 5, versículo 8 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Você tem ouvido a respeito da paciência de Jó e sabe como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Quem está conversando conosco? Tiago, o irmão do Senhor. E onde que Tiago ele ficava? Em qual igreja que Tiago ficava? Na igreja de Jerusalém. Então ele ficou na igreja onde tudo aconteceu. E eram aquelas pessoas que ele tentava animar, aquelas pessoas que eles tentavam direcionar. E eles estavam ansiosos, eles estavam impacientes, por quê? Porque eles queriam que Jesus voltasse logo. Jesus tinha acabado de ser crucificado, Jesus tinha acabado de ascender ao céu, ele já queria que ele voltasse logo e desse um jeito em tudo. E é isso que nós não entendemos, que o tempo que nós passamos é o tempo que nós nos preparamos. O próprio caminho é o lugar mais importante, ao invés da gente olharmos o destino final, porque é pelo caminho que eu sirvo.
A única certeza que nós temos nessa vida é que todos nós vamos morrer um dia. Agora, e depois? Qual é a certeza que você tem? Dentro do teu coração, vai ser condenado ou vai para o céu? Você tem servido a Deus ou tem servido seus interesses? Quem vai estar lá para te receber? Teu nome está no livro da vida ou você nem sabe o que é o livro da vida? São perguntas que você deveria ter. São respostas que você poderia entender. São coisas que o Senhor, Ele nos ensina através da palavra. São coisas que nós aprendemos na presença do Espírito Santo. E o esperar em Deus, ele é totalmente diferente. Porque eu não coloco os meus objetivos e os meus interesses, porque eu sei que cada dia vai fazer eu valorizar ainda mais quando a bênção e a graça acontecer. Lembra da passagem dos 300? Que precisou diminuir demais as coisas para que nós pudéssemos enxergar o poder de Deus? E nós passamos sempre por esse processo também, onde Deus ele vem tirando as coisas que aparentemente eram as nossas garantias, para que no final, quando algo acontecer, você possa reconhecer, realmente, foi Jesus. Porque eu já não tinha mais esperança, porque eu já não tinha mais ninguém, eu já não tinha mais quem pudesse me ajudar ou fazer. E é justamente assim, nos momentos de mais necessidade, que nós entendemos que a espera em Deus, ela não machuca, que a espera em Deus, ela não causa ansiedade. E Ele está dizendo para as pessoas, olha, vocês precisam ter paciência, vocês precisam começar a analisar as coisas, vocês precisam parar de viver como se a sua vida e a sua felicidade dependesse de coisas. Ai, se isso não acontecer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Ai, se não for assim, ai... A única coisa que não pode faltar na nossa vida é Jesus. O resto nós damos um jeito. Todo o resto nós damos um jeito. O problema é que a vida inteira nós vivemos longe de Deus. E aí vem as consequências. Tanto do pecado, quanto do egoísmo, quanto da ganância, quanto de tudo. E aí quando vem a consequência a gente acha que Deus é ruim. Que Deus não quer ajudar, que Deus é malvadão. Quando vem a doença, Deus isso, e Deus... Não, Deus ele não fez nada. Cada pessoa ela tem um propósito. E dentro desse propósito ela tem um tempo para cumprir. Uns vão viver até a velhice, outros vão viver até a metade da vida, outros nem vão chegar a nascer, outros vão ser bebezinho ou criancinha e já não vai estar mais aqui. Por quê? Porque ela cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito. Só que nós queremos determinar qual vai ser a ordem da vida, achando que isso é abençoado, isso é amaldiçoado. Em todas as situações, Deus ele tem a capacidade de mostrar o seu poder e de ser o suficiente de nós termos sabedoria de aceitar certas coisas. Senão nós vamos viver questionando e sofrendo. E vai mudar alguma coisa o meu sofrimento? Não. Eu questionar a Deus vai mudar o que tiver que acontecer ou não? Não. Eu achar que a minha fé é porque Deus não me ouviu. Quando você ouviu Deus? Nós temos muita mania de falar que Deus não está ouvindo, mas quando que nós estamos ouvindo Deus? Deus tem incomodado você para deixar de fazer certas coisas, para não falar certas coisas, para mudar certos comportamentos, e você faz o quê? Faz de conta que Deus nem está lá. Aí vem as consequências daquilo que Deus te alertou para não fazer. Ai, Senhor, sabe, não dá para ser assim. Desse jeito não dá. Ou nós temos a personalidade de falar, realmente, eu paguei para ver e tô pagando, e tá tudo bem. Agora, quando nós esperamos longe de Deus, o que causa em nós? Desânimo. E olha o que ele fala, não desanimem, pois o Senhor virá logo. E aqui você pode estar se pensando, falar, rapaz, tava mentindo para aquelas pessoas. Enganou o povo, porque até hoje Jesus não voltou. Faz o quê? 2025 anos que ele falou aquelas coisas ali e não voltou ainda. Voltou sim. Voltou sim, através de quem? Do Espírito Santo. Se eu não tenho sabedoria, se eu não tenho maturidade, como eu disse, fica difícil reconhecer o Senhor. Eu tenho que ter vontade de ver Deus para que eu possa enxergar Deus em todas as coisas. Senão eu acabo criando uma religiosidade achando que Deus é aquilo, que Deus é o templo, que se eu não estiver dentro daquele lugar eu não me sinto bem. E a maior parte das pessoas que eu vejo dando justificativa são pessoas que estão indo lá procurar pessoas. Porque se você quisesse procurar Jesus e o Espírito Santo, você podia entrar dentro do silêncio do teu quarto e encontrar. Então você não está indo na igreja pelas razões que você me diz, não. Porque se é por Jesus, Jesus está ali, ué. Qual que é o sentido?
Não, eu saio porque eu gosto. Não, você sai porque você está procurando alguma coisa. Você sai para beber, você sai para festar, sai para me distrair. Eu não quero me distrair, eu quero estar vigilante. O Senhor ele falou, estejam alertas e vigilantes. Eu quero estar alerta e vigilante, eu não quero estar distraído. Eu não quero que Jesus volte e eu seja surpreendido. Ai, o que está acontecendo? Eu estou aqui, Senhor. Ó, eis-me aqui, estou te esperando. Você quer ser quem? A da lamparina que não trouxe óleo ou da lamparina acesa com óleo e tudo pronto e a hora que abrir a porta o noivo chegar, você está ali dentro? Quem que você quer ser na história? Você escolhe isso. O tempo que você gasta com Deus é o tanto que você quer se preparar para isso. O tanto que você lê a palavra de Deus e compreende os sinais. Então, eu vou ficar desanimado? Não, eu estou aguardando o Senhor. Eu estou esperando o Senhor. E eu estou me sentindo bem por isso. A minha vida não acontece porque as pessoas acham que eu tenho que fazer o que elas acham que tem que fazer, porque se eu não fizer do jeito dela, elas não sabem nem o que está fazendo. Não consegue controlar a comida, não consegue controlar a bebida. Quando tá mal, tem que ir para outra pessoa para ver se a outra pessoa ajuda. Se você não consegue ajudar você mesmo, como é que você quer me dar conselho de alguma coisa? Se a tua vida não reflete nada das coisas que você deseja para mim, como é que eu posso levar a sério o que você fala? Eu acho que cada um tem que viver o Cristo na vida primeiro. Como que eu posso falar alguma coisa para ajudar as pessoas se a minha vida não reflete aquilo que eu prego? Então, o primeiro que precisa ser curado sou eu. Como que eu posso ter um testemunho de transformação se Deus não transformou nada? Irmãos, não se queixem um dos outros para não serem julgados por Deus. E essa é uma mania que nós temos. Enquanto nós estamos ali impacientes, desanimados, o que nós ficamos fazendo? Reclamando, falando se merece, se não merece, se é ou se não é, se é certo ou não. Para tudo nós temos uma opinião. Mas não desconhecemos a nossa própria vida, desconhecemos o mal que nós fazemos para as pessoas, desconhecemos a relação que nós temos com o pai, com a mãe, com as coisas. Estamos ali perdidos, mas temos uma opinião sobre a vida de todo mundo, se fez certo, se fez errado, se deveria, se não deveria, se é justo, se não é, se é certo, se não é, e dá palpite e opinião em tudo. Mas é incapaz de, quando orar, reconhecer o pecado que está na vida. É incapaz de olhar que Deus pediu para amar e você não tem amado ninguém. É incapaz de olhar que Deus pediu várias coisas para você e você nunca fez nada por Deus. E quando faz é porque tem algum tipo de interesse. Cadê o pessoal da quaresma das 4 da manhã? Já acabou? É só no outro ano que vai voltar com a gente? Cadê? Por que pararam de acordar de madrugada? Por que parou de ler a palavra? Por que parou de buscar? Por que voltou para a velha vida? Por que está reclamando? Está reclamando do quê? Não estava bom perto de Jesus? Vai estar bom perto de quem? Só não se incomoda com a presença de Jesus o diabo, porque até outro eu não desconheço. Eu desconheço. E essa conversa de nem Jesus ou nem Deus agradou a todo mundo, ele só não agradou o diabo, porque quem era dele, ele agradou sim. Cuidou de todas as pessoas, amou e fez tudo, protegeu. Então nós temos que perceber, sabe, muito bem percebidinho, o que Deus tem colocado na nossa cabeça e o que é do diabo, para não querer ficar justificando as coisas. Então quem tem o direito de reclamar ou de julgar é Deus, nós não temos esse direito. Eu não tenho o direito de reclamar das pessoas, eu posso orar pelas pessoas, eu posso exortar segundo a palavra, se for um irmão, porque se não for, não adianta eu tentar falar nem explicar, eles não vão entender. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor. Deus, ele está perto de nós, em cada oração, em cada louvor, em cada vez que eu coloco os pensamentos do Senhor, cada vez que eu leio a palavra de Deus, Deus, ele está perto de mim. E ele é o juiz, e ele está pronto. E ele está pronto, e ele está em mim. E os profetas, eles falavam em quê? Em nome de Deus, que é isso que a gente sempre fala, sobre a batalha espiritual. Quando Deus ele coloca um pensamento na minha cabeça, eu tenho que agir. E qual que um profeta ele fazia? Ele não pensava nos interesses dele. Deus ele colocava um chamado aonde o propósito era o que? Era a vida dele? Não, era um povo. Era para conduzir as pessoas para mais perto de Deus, é para que as pessoas elas pudessem ter uma experiência com Deus. É isso que os profetas faziam, eles anunciavam o que era a vontade de Deus para que o povo pudesse se corrigir, para que o povo pudesse voltar a se relacionar com Deus.
Então o nosso chamado e o nosso papel aqui é justamente esse, a evangelização. É como se cada um de nós fosse um profeta de Deus, tentando conduzir as pessoas que estão perto de nós a mais perto do Senhor. Mas primeiro nós precisamos nos conduzir, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos colocar o reino como prioridade. E é gostoso, você imagina, você vai lá na Bíblia, tem lá Jeremias, Ezequiel, Ageu, Malaquias. Está lá o nome dos profetas, porque foram pessoas que serviram a Deus durante as suas vidas. Não seria bom você chegar lá e estar lá o seu nome lá na Bíblia ou no livro? Por quê? Porque você gastou o seu tempo servindo ao Senhor, mesmo que aquilo trouxesse consequências para a sua vida. Mas tudo aquilo que você falava em nome de Deus acontecia. Coisas aconteciam no tempo que você estava vivo e coisas aconteceram depois. E a gente sempre tem que ter esse senso do depois. Porque se eu querer ver tudo agora, talvez tem coisas que eu não vou ver. E a palavra, ela me prepara para isso. Moisés, ele chegou a ver de cima a terra prometida, mas ele não entrou lá. Passou 40 anos no deserto, viu um monte de coisa acontecendo, viu um povo, ficou muito louco. Deus falou, toca na pedra. Ele foi lá e bateu na pedra. Pronto. Jogou fora a terra prometida dele. Ele já estava cansado. Já estava cansado. Quando você achar que servir a Deus é um fardo, você já está cansado, você já não serve mais para servir. Eu tenho que servir. Deus gosta de quem faz com alegria, faz com amor, faz com satisfação. Não é um fardo a gente conversar com alguém que está precisando. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. Então eu tenho que olhar aquelas pessoas e ver isso exatamente. Que elas sofreram, que elas passaram, mas elas serviram. E a vida delas nos conduz até Jesus hoje. As palavras daquelas pessoas trouxeram esperança para o nosso coração, que algo seria feito, e Deus fez exatamente aquilo que Ele prometeu. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Você lendo a vida de Jeremias, o sofrimento que ele passou, e tudo o que aconteceu, você vendo a vida de Jesus, tudo que ele passou e tudo que aconteceu. E nós olhamos hoje e achamos que essas pessoas elas foram felizes, que elas tiveram paciência, que elas confiaram em Deus e nos planos do Senhor. Por isso elas fizeram o que elas fizeram, por isso que elas viram o que elas viram. Porque aonde estava o Senhor, é onde estava o poder de Deus, é onde estavam os milagres, é onde estavam os prodígios. E é nesse lugar que nós temos que estar. Alguns momentos nós vamos ter algum tipo de desconforto ou sofrimento? Vamos, mas são passageiros. Se a gente olha, como ele cita na palavra, vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Uma hora nós vamos parar de colher o mal que nós plantamos, desde que nós paramos de plantar o mal também, senão a colheita ela nunca acaba. E como eu paro de colher o mal? Através do arrependimento. Se não tiver arrependimento, se não tiver confissão de culpa, se não tiver mudança de vida, não tem jeito de Deus fazer nada na nossa vida. Como que eu vou chegar na parte da bênção? Jó, ele reconheceu, olha, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te viram. Você me desculpa por ter questionado você, porque eu não tinha nem capacidade de compreender o quão maravilhoso tu és. Então ele vai lá e fica lá muito tempo conversando com os amigos, reclamando, falando, eu não tenho culpa, a culpa é de Deus, não, a culpa é de fulano, não, fulano adiantou de quê? Não adiantou de nada. É na hora que eu confesso a minha culpa, é a hora que eu reconheço as coisas que eu fiz, é a hora que eu trago o evangelho para minha vida e falo, não, a partir de hoje eu vou servir, porque aquele que não ajunta espalha. Eu não quero mais que a minha vida seja desse jeito. Eu quero começar a chamar as coisas pelo nome. Eu não quero ter que mentir para agradar as pessoas. Eu não. Mentira não. Aqui eu tenho que dizer a verdade, independente se ela seja conveniente ou não. Eu tenho que dizer a verdade. Não adianta ficar... E tem gente que gosta de usar a verdade. Mas eu não tô falando a verdade. Cara, tem verdade. Se ela não tiver sabedoria, ela é crueldade. Tem coisas que eu não digo. Tem um momento de se dizer. E quando nós falamos a verdade, não é a verdade que eu vejo, é a verdade que Jesus me ensina. Se eu estiver falando com uma pessoa amando do Espírito Santo, eu sei que aquelas palavras vão edificar. Agora, se eu estiver falando, entre aspas, a verdade que o diabo colocou na cabeça, eu vou destruir aquela pessoa. Então Deus, ele mostra a verdade, mas ele acolhe.
Deus, ele mostra a verdade, mas ele dá sabedoria. E é um processo de cura. A tristeza, segundo Deus, ela traz salvação. Ela traz o arrependimento. Ela traz a mudança de vida. Eu olho a minha vida e falo, nossa, eu não devia ter feito essas coisas. É diferente. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Então eu sei que se eu estou esperando de Deus, no final eu vou ter bondade e misericórdia. Se eu estou esperando das pessoas, eu não tenho certeza de nada. Só que se for do interesse delas eu vou receber, e se não for eu vou ser chutado. Se a gente continuar lá em 1 Pedro 5, versículos 7, 8, 10 e 11, a palavra do Senhor diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Então quem está conversando conosco? Pedro. Essa tradução é a NVI e não a NTLH. Então se você for ler na tua Bíblia, talvez ela esteja diferente. E por que eu trouxe essa versão? Porque nessa versão ele usa a palavra ansiedade. Na versão NTLH ele vai dizer preocupações. Ambas palavras são sinônimos. Então eu fico preocupado como vai ser alguma coisa que vai acontecer depois. E aí eu fico ali naquele exercício de imaginação. E o presente que Deus está me dando, eu acabo não vivendo, porque eu acho que aquele momento que vai acontecer daqui a pouco é mais importante. E a paciência é o quê? E a perseverança é o quê? Eu aproveitar todos os momentos. Se aquele vai acontecer de qualquer jeito, eu vou me preparar para aquele momento. Eu vou orar, eu vou conversar com Deus, eu vou louvar. Quando eu menos perceber, aquele momento já está acontecendo e eu estou apto e capaz para viver aquele momento, não com ansiedade. Porque sabe o que acontece? Sempre que nós criamos expectativas, nós podemos nos frustrar. Então eu não vou ficar ali frustrado. Vai ser do jeito que Deus quiser que seja. Se seja grandioso, amém. Se não seja, amém também. Porque o importante não é o tamanho, mas é o servir. E Pedro está falando, meus queridos, vocês estão aí nesse desespero, que Jesus volte, que as coisas aconteçam. Não adianta vocês viverem desse jeito, por acontecimentos. Eu tô na segunda-feira, eu tô esperando que chegue a sexta-feira, ou eu tô num momento, eu não vejo a hora de chegar minhas férias, eu não vejo a hora disso acontecer, eu não vejo a hora de voltar, eu não vejo a hora... É sempre assim, nossa, a hora que eu pagar, a hora que eu fizer, a hora que for, e a gente fica vivendo esses planos. Eles não existem. Quantas coisas você planejou aconteceu? Quantas coisas aconteceram que tiveram o mesmo peso que você colocou na sua cabeça? Às vezes você não vai num lugar, vai numa padaria, vai num lugar, olha aquele doce, ele tá bonito. Fala, nossa, que doce bonito, deve ser muito gostoso. E aí você come, ele não é gostoso. Não é bom como você imaginou. Você olhou a pessoa e falou, nossa, que gatão, que gatona, deve ser. Aí você senta, conversa com a pessoa e fala, não aguento ouvir essa pessoa falando, não, misericórdia. Então tem tantas coisas que nós romantizamos dentro da nossa cabeça, ao invés de perceber que o nosso papel aqui não é julgar, não é condenar, não é fazer juízo de valor. Eu poderia ter experimentado doce sem nenhuma expectativa. Olha, eu não gostei. Beleza, tranquilo, do que eu falar era bonito, então não é mais. Isso era assim, então não foi. Não. Quem errou fui eu em querer antecipar o meu julgamento, em querer imaginar como as coisas seriam. Eu prefiro deixar Deus me contar como as coisas são. Como nós começamos a viver dessa forma, a ansiedade ela vai embora. Não é tomando ansiolítico, não é tomando remédio, tô ansioso. Isso é espiritual. E aí você vai lá e se dopa e se droga. Pronto, acabou, resolveu o problema. Porque ele tem cuidado de vocês. Então eu não preciso adivinhar o futuro, por quê? Porque Deus ele tem cuidado de mim. Eu não preciso ficar fazendo esse exercício mental de achar ou não. Sejam sóbrios e vigiem. Sóbrios e vigiem. Eu vou ficar saindo, me distraindo? Não, eu tenho que ser sóbrio e vigiar. Mas não pode beber? Você faz o que você quiser.
Se não for atrapalhar a tua vigilância e o teu sentimento da unção do Espírito Santo, você faz o que você quiser. É o que eu falo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Você acha que isso é uma coisa que é necessário para a tua vida, que Jesus não é o suficiente, que a sua felicidade precisa ser complementada, ou porque você gosta, pode fazer. Só que aquilo que muda o Espírito que Deus colocou em mim, que me perturba, eu não faço. Então assim, posso tomar uma taça de vinho, um chopp? Não pode. Tá te perturbando? Se Deus chamar você para evangelizar alguém, você consegue evangelizar alguém? Você vai passar a imagem que é Jesus que está te usando? Você vai passar a imagem de um profeta do Senhor? Se a gente vai lá em Jeremias, você vê que Deus ele pega na partida com os profetas. Falou, mas esses profetas aí tá tudo gordo, os profetas tá tudo bebendo, tá tudo comendo, eles não querem saber do povo, só tá cuidando da própria vida aí. Quer oferecer o sacrifício para as pessoas para ficar comendo a melhor parte. Então que é isso? Que vida é essa, onde o profeta ele não tem nem imagem, não consegue controlar a própria boca? Como que eu posso olhar alguém e levar em conta isso? Eu não tô julgando as pessoas não, tá? Cara, vive com Deus, vê se não se controla. Todas as pessoas que eu vi se converter, eu vi se cuidar. Todas, não passa uma. Elas se tornam cada vez mais maravilhosas, cada vez mais bonitas, cada vez mais educadas, cada vez mais disciplinadas. Sabe, é reflexo de Deus. É impossível Jesus estar dentro de nós e não cuidar de nós. E é o que a palavra fala, ele cuida de nós. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda na onde? Ao redor. Ele está ao redor sempre. Quem está ao redor nosso? Nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, nossa família. E é isso. Se não tiver com Deus, tá como o diabo. E como eu sei? Porque ele fica rugindo, fica falando, fica fazendo fofoquinha, gosta de uma brincadeirinha, gosta de uma mentirinha, né? Rugindo e procurando a quem possa devorar. E ele vai devorar como? Pode ser o seu corpo, pode ser a sua mente, pode ser a sua alma, pode ser a tua tranquilidade, pode ser qualquer coisa. Se você esteve num lugar onde aquilo te perturbou, e não do bom sentido para ser algo melhor, mas só saiu perturbado, é o diabo. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Nós estamos com quem? Com Deus. E o que tem em nós? A graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É a satisfação. A graça de Deus é o quê? É como se fosse um lugar que tem luz. A graça é aquilo que me permite ver. Que os chamou para a sua glória eterna. Qual é o meu chamado? Glorificar o Senhor. Glorificar a eternidade do Senhor. Pregar as boas novas do reino de Deus. Esse é o chamado de todas as pessoas. Porque se você acha que Deus te chamou para curar as pessoas, que Deus ele te chamou para ser um empresário, um empreendedor, te chamou para ter uma família, tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso vai ficar aqui. Já parou para pensar nisso? Que é só vaidade? Que nada dessas coisas vai levar ninguém para lugar nenhum? Nada. Depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará. Então os nossos sofrimentos eles vão ser passageiros. E quando que o sofrimento vai passar? Quando eu começar a glorificar a Deus, quando a graça de Deus estiver na minha vida, quando eu começar a servir o Senhor, quando eu me arrepender dos meus pecados. Aí sim, Deus ele vai começar a restaurar a minha vida. Ele vai fazer o quê? Os confirmarás. Eu tenho a certeza dentro de mim, eu já não vivo mais na dúvida. Mas será? Não, eu tenho certeza. Essa é a resposta da pergunta que eu fiz. Depois que nós não estivermos mais aqui, onde você está? Eu me confirmo e eu me consagro no Senhor. Eu tenho certeza e convicção que eu estarei no céu junto a Jesus Cristo, porque eu gastei o meu tempo na terra procurando o Senhor, buscando a sua presença, ajudando a encontrar as ovelhas que estavam perdidas, procurando aqueles que ninguém queria estar. Ninguém, que as pessoas falam, nossa, você vai ficar gastando tempo, essa pessoa não tem mais jeito. Se essa pessoa quiser a salvação, tem jeito sim. Se ela se arrepender dos maus caminhos, tem jeito sim. Se ela parar de pecar, tem jeito sim.
E o que mais que Ele vai dar? Vai tirar o sofrimento da minha vida, vai me restaurar, vai me trazer confirmação, vai me dar o quê? Forças. E os porá sobre uns alicerces firmes. Quem é o nosso alicerce? Cristo. Então eu já não tenho mais dúvida, eu tenho força, já não estou mais desanimado, já não estou mais cansado, já não estou mais ansioso. Hoje eu vivo sóbrio, hoje eu vivo vigilante. O diabo já não fica enchendo muito meu saco. De vez em quando ele vem encher o saco, mas ele por costume não. E o problema é que no passado o diabo era eu, né? Esse é o problema. Hoje ele tenta me cooptar. Antes eu cooptava as pessoas para ele. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. E é assim que precisa ser a nossa vida. Passar por essas fases, passar por esse processo, entendendo sempre que a esperança, ela nos capacita a esperar sem sofrer, que não vai ter ansiedade, porque nós sabemos que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, e Ele é fiel, e Deus, Ele é bom e é misericordioso. Mas lembre sempre, arrependimento. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor Ele possa tocar o seu coração, que ainda que você ande por um vale das sombras da morte, você não vai temer nada, você não vai temer mal nenhum, você vai estar lá firme no Senhor. E nós devemos sim entregar as nossas lágrimas ao Senhor, mas também entregar a nossa alegria. E vai chegar um tempo que já não vai ter mais dor, que já não vai ter mais sofrimento, que já não vai ter mais sentimento ruim, que não vai ter mais remédio, que não vai ter mais cigarro, que não vai ter mais bebida, que não vai ter mais droga, que não vai ter nada. A única coisa que você vai depender vai ser de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.